Oi, olha eu aqui de novo. Dessa vez eu tô aqui pra finalmente contar o sexo do meu bebê. E eu tenho que começar contando pra vocês que nós já sabemos o sexo do nosso bebê há algum tempo. Se eu não me engano, desde o dia 15 de setembro que nós já sabemos. E não, nós não tivemos chá revelação. Nós decidimos por descobrir nós dois juntos, quando o resultado da sexagem saísse, nós dois iríamos abrir o resultado juntos e iríamos viver aquele momento só nós dois. Por que nós tomamos essa decisão? Por dois motivos. Primeiro, que chá revelação é um gasto, só meio que de modinha. Segundo, minha família não mora aqui. Onde eu estou morando, eu não tenho família. E não seria um momento que eu iria querer viver sem a minha família. Então nós optamos por não fazer chá revelação, por descobrir nós dois juntinhos, viver juntos esse momento, só nós dois. E foi incrível, eu chorei horrores. Nós não tínhamos preferência, tá? Só pra deixar claro, nós não tínhamos preferência, mas tínhamos nossos palpites. E o meu palpite foi o seguinte: a princípio, quando eu descobri a gravidez, eu sonhei com uma menina. E eu sonhei que essa menina tinha muito as minhas características quando eu era bebezinha, que eu vejo pelas fotos, né? Alguns dias depois, eu sonhei com dois bebezinhos, um menino e uma menina. E eu tinha maior afinidade com o menino. Então eu já fiquei assim, meio balanceada. Será que eu tô esperando um menino? Fiquei refletindo e criei um sentimento de que eu estava grávida de um menino. O meu marido permaneceu sem dar palpite algum por muito tempo, até o dia que nós fomos colher o exame de sexagem fetal. Nesse dia ele deu o palpite dele, ele achou que era um menino. E não mudou mais o palpite. Ele achava que era um menino. E eu, então, também achava que era um menino. Um belo dia, não sei qual foi o motivo, me deu um estralo e eu falei, não, eu não tô grávida de um menino, eu estou grávida de uma menina. E a partir desse dia, eu tinha certeza que eu estava grávida de uma menina e o meu companheiro que eu estava grávida de um menino. Esses eram os nossos palpites finais, então. Meu companheiro achava que era um menino e eu achava que era uma menina. Existiram algumas brincadeiras e superstições a respeito do sexo do bebê. E eu preciso falar da primeira superstição, que foi uma brincadeira da agulha, que consistia numa pessoa amarrar uma agulha numa linha, você colocar a mão assim, e aí você esticava a mão e a pessoa colocava a agulha em cima da sua mão, e se a agulha fizesse determinado movimento, diria se é menino ou menina, e diria quantas vezes, se a agulha parasse, é porque já tinha acabado o tanto de filho que você ia ter. E eu me lembro que nessa brincadeira, a agulha se moveu 3 vezes, e as 3 vezes ela se moveu assim como um pêndulo, que representaria o sexo masculino. Então seria como se eu fosse ter 3 filhos homens. A segunda brincadeirinha que nós fizemos foi aquela de sentar na colher ou no garfo, que é mais ou menos assim: alguém coloca 2 almofadas e embaixo dela coloca um garfo, embaixo da outra coloca uma colher, sem que a grávida saiba, e a grávida tem que ir lá e sentar. Só que eu fiz essa brincadeira de maneira virtual. Minha tia montou as almofadas e pediu para que eu escolhesse, por uma videochamada, que eu escolhesse qual almofada eu queria. E eu escolhi a almofada que representava a menina, a almofada que tinha uma colher debaixo. Então eu estaria grávida de uma menina, segundo essa brincadeira. Outra brincadeira que nós fizemos também foi a da tabela chinesa. Mais ou menos assim, você leva em consideração a data que você ficou, a idade que você tinha quando você ficou grávida e a provável data que o bebê vai nascer. Nós encontramos uma tabela que nós entramos num censo, e eu vou tentar encontrar essa mesma tabela para colocar aqui. E essa tabela que nós achamos que fosse a correta dava que era menino. Então,
Já temos dois pontos para menino e 1 ponto para menina. E a última brincadeira que nós fizemos assim foi a do formato da barriga. A minha barriga, ela começa... Estou gordinha, engravidei acima do peso. Então, eu estou com uma barriguinha bem bonitinha já. Então, nós deduzimos que pelo formato redondinho da barriga, seria uma menina. Tem uma coisa de formato mais redondinho, é menina, e mais pontudinha é menino. Eu fiz uma 5ª brincadeira, que foi da árvore de palpites. Eu procurei um modelo de uma árvore e eu pensei na seguinte maneira: as folhas das árvores no verão estão verdes, no verão, primavera, verão verdes, e no outono e inverno estão laranjas, amarronzadas. Então eu vou me embasar nessas duas cores, e verde eu vou colocar para menina e laranja para menino. Então todo mundo que desse um palpite daria um palpite verde ou laranja. E eu decorei uma árvore com os palpites, e a grande maioria dos palpites que deu foi para menina. E surgiram alguns questionamentos, né? Primeiro, porque verde e laranja? E, gente, verde e laranja, por isso que eu expliquei, porque as árvores, primavera, verão, estão com folhas verdes, outono e inverno estão com as folhas laranjas e marrons. Só por isso. Pensei nas estações, né? E nas fases das árvores. E segundo, para desconstruir aquele padrão de menina rosa, menino azul, sabe? Fazer algo mais desconstruído, que tem muito mais a ver comigo. Até porque eu não pretendo colocar esse bebê dentro de uma caixinha, sabe? Toda essa ansiedade, todo esse momento para descobrir quem é esse bebê, não passam de uma brincadeira, de 2 pais que estão muito ansiosos por essa gestação. Para mim, é uma gestação, é minha primeira gestação, então é tudo novidade, tudo ansiedade, tudo eu quero viver ao máximo. Pro meu marido, já faz muito tempo que o filho dele já é adulto, então para ele também ele está revivendo essa experiência de uma maneira diferente. Então a gente quis vivenciar ao máximo, mas isso não quer dizer que nós estamos colocando esse bebê dentro de uma caixinha. Até para você, filho ou filha, no futuro, quando ver esse vídeo, entenda que tudo isso foi uma mera brincadeira de 2 pais ansiosos com a sua chegada, mas que não seremos nós que vamos te colocar numa caixinha. Você vai ser o que você quiser ser, e nós vamos te amar muito sempre pelas suas escolhas. Nós descobrimos, vamos dizer que nós descobrimos através de 3 testes, que seria a teoria do espermatozoide, né? A sexagem, e confirmamos na outra. A primeira teoria é a do espermatozoide, que é mais ou menos assim. Se eu falar alguma caca, desculpem. Vou tentar passar a informação da maneira que eu entendi. Quem define o sexo do bebê é o homem. Quem carrega a história do sexo do bebê é o espermatozoide. E o homem produz espermatozoides femininos e espermatozoides masculinos. Os espermatozoides masculinos, eles têm a característica de serem mais rápidos, porém mais fracos. E os espermatozoides femininos têm a característica de ser mais lentos, porém mais fortes. Da seguinte maneira, por exemplo, o espermatozoide feminino, eu tenho uma teoria de que apesar de eu não ter acompanhado muito bem o ciclo no qual eu engravidei, eu acho que eu tive uma ovulação tardia em comparação ao que se é esperado para uma ovulação. Se espera que a ovulação ocorra mais ou menos no meio do ciclo, e mais ou menos no 14º dia. E eu tenho um sentimento muito forte, pelo que eu me lembro dos meus sintomas e tal, que a minha ovulação aconteceu por volta do dia 18 a 20 do mês de julho. A teoria seria a seguinte,
que pela data que nós tivemos relação e pela data que eu ovulei, teriam se passado alguns dias. Então, o espermatozoide que fecundou foi o espermatozoide que conseguiu viver por mais tempo, permanecer vivo por mais tempo. Então, segundo essa teoria, seria uma menina, né? O espermatozoide que caminhou mais devagar, mas que continuou vivo para esperar o óvulo. Nós decidimos por fazer sexagem fetal por um motivo: ansiedade. Nós queríamos muito já saber quem era esse bebê, para já pensar nome, para já começar a se referir ao nome e tudo mais. Nós encontramos o método da sexagem fetal, que hoje em dia é muito comum, né? Que vou explicar como funciona mais ou menos a sexagem fetal. Por volta das 8 semanas de gestação, o sangue do bebê começa a circular no corpo da mãe. O exame de sexagem fetal, ele funciona da seguinte maneira: ele identifica a existência ou a ausência de cromossomos Y, que são aqueles cromossomos masculinos. Então, por volta das 8 semanas, começa a circular o sangue do bebê, e se no corpo da mãe é encontrado o cromossomo Y, o bebê é um menino; se não é encontrado, o bebê é uma menina. E esse teste, ele tem uma porcentagem muito alta de acerto. Eu acho que, na verdade, a possibilidade dele dar errado é só se fizer cedo demais, ao ponto de não ser encontrado ainda o sangue do bebê circulando no corpo da mãe. E o que aconteceu? Pela idade da minha última menstruação, entende-se que quando eu colhi o exame de sexagem, eu estaria com 9 semanas. Mas, pela idade da fecundação e pela idade que nós fizemos a ultrassom e confirmou a idade gestacional, nós teríamos 1 semana a menos de gestação. Então, eu teria colhido o exame com exatas 8 semanas. Então, eu teria colhido no limite do erro, da margem de erro, sabe? Cedo demais, eu deveria ter esperado mais 1 semana para colher com tranquilidade. Mas eu tive paciência de esperar? Não tive paciência de esperar. Resolvi colher assim que fizemos 8 semanas. A terceira possibilidade de descobrir seria através da ultrassom. Esperar a ultrassom, que o órgão genital estaria completamente formado, para se descobrir. Mas, como eu disse, ansiedade. Então, eu fui para a internet estudar se existia uma maneira de descobrir o sexo na ultrassom de 12 semanas, que seria a seguinte ultrassom que eu faria. E eu descobri a teoria dos tubérculos genitais. Para não falar muita besteira, é mais ou menos assim, eu não me lembro se foi uma pesquisadora chinesa, não sei, enfim. Analisou uma quantidade de ultrassons e ela percebeu que existia um padrão nessas ultrassons. Um padrão de 80% de probabilidade, sabe? Ou seja, ainda tem uma margem de erro de 20%. Que era o seguinte: tubérculo genital é a partezinha do bebê que vai se tornar o clítoris do bebê ou o pênis. É um toquinho, que por que os médicos normalmente não dizem nessa primeira ultrassom o sexo do bebê? Porque esse toquinho pode ser confundido com um pênis, porque o órgão genital ainda não está formado. Mas na teoria dessa pesquisadora, acontecia da seguinte maneira: quando esse tubérculo genital estava alinhado com a coluna do bebê, né, se encontrava paralela à coluna do bebê, significa que esse tubérculo se transformaria num clítoris. Então, o sexo seria feminino. E se esse tubérculo tivesse uma angulação para cima ou mais para o lado, em relação à coluna do bebê, significaria que este tubérculo se transformaria em um pênis.
eu já fui para ultrassom com essa informação e a gente foi investigar quem era esse neném. Médico nenhum vai te dar certeza nessa primeira ultrassom, porque isso é uma teoria, tá? E a margem de erro é uma margem de erro considerável. Eu tenho duas imagens para vocês. A primeira, tendo como base essa teoria que eu expliquei do tubérculo genital. Olhem essa imagem e comentem assim, palpite número 1, tal, acho que é menino ou menina. E depois eu vou mostrar outra imagem, vocês vão colocar palpite número 2, de acordo com a segunda imagem, qual foi o palpite de vocês, tá? Então, vou colocar a primeira imagem. Bom, de acordo com essa primeira imagem, qual foi o palpite de vocês? É uma menina ou um menino? A segunda imagem não tem a ver com tubérculo genital, e sim com aparência. Então eu vou colocar aí pra vocês e vocês comentem o que vocês acham, qual é o segundo palpite de vocês. Bom, agora que vocês já deram os palpites de vocês, eu vou colocar o vídeo que nós damos o nosso chute na ultrassom sobre quem seja o bebê. E logo em seguida, eu vou colocar para vocês a imagem do resultado do exame de sexagem fetal. A gente fez sexagem e disse um mês, será que Achei, né? Isso não é isso. Sabia agora? Você tá falando de olhar. um negócio, eu vi na internet que tem um pouco de pra frente ou pra cima, né? Curtinho. Pra frente, né? Você é uma moça mesmo, né? Eu imagino. É isso. Gente, é isso aí que vocês viram. Eu tô muito feliz em anunciar para vocês que nós estamos esperando uma menina de nome Isis. Esse nome, para nós pais, tem um significado, uma história bonita. Porque quando nós começamos a morar junto e nós começamos a falar sobre a possibilidade de filhos e tal, eu tinha, como eu disse para vocês, um nome masculino, que com o tempo eu amadureci e descartei esse nome. E eu falei que eu nunca tinha tido um palpite para nome feminino. E o meu companheiro, do nada, soltou esse nome assim. Eu falei, nossa, que nome lindo, sabe? Gostei, se for uma menina vai se chamar isso. Quando eu engravidei, que eu tive aquele sonho, que eu sonhava com uma menininha, ela me deu palpite de um outro nome. E aí eu fiquei abalada, porque eu pensei, ai, será que esse outro nome? Será? Mas não adianta, era esse, era o nome desde o começo que a gente falava pra caso fosse uma menininha, então não tinha pra onde correr. Era Isis, e é a Isis. Eu espero que vocês fiquem muito felizes com essa notícia, porque nós estamos radiantes. E é isso, gente. Muito obrigada por todo o carinho que eu tô recebendo durante essa gravidez. E eu vou continuar compartilhando as experiências, as histórias, as descobertas aqui com vocês. Um beijo e logo mais eu apareço com outro vídeo.